Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. Comuns nas pernas, as varizes podem ser causadas por fatores hereditários, falta de exercícios físicos e envelhecimento. Se não tratadas, podem romper, formar feridas na pele ou se transformar em flebite e até causar trombose. Na série de 2 entrevistas, vamos conversar com a doutora Marina Fonseca sobre prevenção, causas, tratamentos e riscos das varizes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Michele. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Bom, então vamos começar falando para o pessoal de casa o que são as varizes. As varizes são os vasos que se tornam tortuosos e dilatados. E, de alguma forma, geralmente o fluxo de sangue que deveria ser de uma direção só, ele fica indo e voltando, gera a palavra que chama refluxo. Esse sangue fica acumulado dentro do vaso e aí cada vez mais eles se dilatam e se tornam tortuosos. Esse é o conceito de varize. E quais são as causas, as possíveis causas das varizes? A gente tem as causas modificáveis e as causas que não tem o que fazer, né? No caso, seria a causa genética. Se sua mãe tem varizes ou seu pai tem varizes, você provavelmente vai ter. As outras causas seriam o sobrepeso, o paciente que ganha peso num curto período de tempo, como a grávida, por exemplo, ou o paciente que está se mantendo, né, com um peso aumentado por muito tempo, e a falta de atividade física. Por que a falta de atividade física? Porque se você não tem uma musculatura desenvolvida e forte de perna e coxa, o sangue tende a acumular nas pernas e não sobe para o coração, por gravidade, não é mesmo? Sim. Então, essas veias vão se tornando dilatadas e tortuosas por sobrecarga mesmo. Então, sedentarismo, nem pensar. Isso. A gente sabe que as varizes causam algumas implicações. No caso, a tromboflebite superficial. Fala pra gente o que é e como que ela se manifesta. A tromboflebite, ela é a formação de um trombo dentro de um vaso e essa formação do trombo gera uma inflamação dentro do vaso. Ela é causada geralmente por pacientes que têm aquelas varizes grossas, sabe? Você já deve ter visto, né? Alguém com esse tipo de varize. O sangue fica ali parado e coagula e forma um trombinho. E aí, desse trombo, gera uma inflamação nesse vaso. E o sangramento pelas veias varicosas? Vamos explicar também o que são essas veias, né, varicosas, só para o pessoal de casa se informar. Nas classes de varizes, a gente tem umas classes avançadas que se formam varizes calibrosas. A gente tende a evoluir com uma alteração de pele. Então, pequenos traumas vão romper mesmo esse vaso e geram um sangramento, muitas vezes volumoso, pela hipertensão venosa da perna, que o paciente se assusta, se chama varicorragia, que é esse sangramento, né, agudo. Sim. E o que deve ser feito com esse paciente, comprimir e enfaixar até chegar num pronto atendimento para receber atendimento. Eu já vi, lendo a respeito, também sobre a hiperpigmentação. Existem umas manchas escuras na pele. O que são? A hiperpigmentação ou dermite ocre, em decorrência das varizes, é esse sangue que fica acumulado nos vasos, ele extravasa para os tecidos em volta e o pigmento de ferro da hemoglobina tende a pigmentar a pele. É um sangue extravasado mesmo por acúmulo dentro dos vasos varicosos na perna. Isso é crônico? Isso vem de um tempo? Isso é crônico. São anos de varizes que o paciente não recebeu o tratamento. E existe essa pigmentação também dos vasos que tiveram a tromboflebite. E provoca dor nesse caso? A pigmentação não, só o desconforto visual mesmo, estético. E as úlceras na pele? Esse é o grau máximo de complicação e de preocupação que a gente tem com a doença venosa crônica, que são as varizes. O estágio mais avançado, clínico. Elas são bastante dolorosas quando estão infectadas, elas geram uma incapacidade de trabalho,
no dia a dia mesmo implicam em muitos problemas para o paciente. Locomoção também? Isso, o paciente queixa e queixa de deambular com a ferida e elas ficam por muito tempo, assim, às vezes muitos meses para conseguir cicatrizar. Então essa é a maior preocupação das varizes, é chegar num ponto que evolua para as úlceras, que são de difícil tratamento. No caso das pessoas que têm varizes, elas podem fazer exercícios e também nesses casos que você acabou de comentar conosco, dessas implicações, sim, exercícios físicos. O exercício físico, ele é essencial, qualquer atividade física, ela vai propiciar a melhor circulação do sangue mesmo, facilitar o retorno venoso. Então, muita gente chega no consultório perguntando, e qual exercício físico? Tem algum exercício físico que eu não posso fazer? Alguns exercícios físicos que tem impacto, por exemplo, corrida, né, muito extensa, sim, ou pular caixa, igual tá na moda o crossfit, né? Alguns exercícios, eles aumentam os vasinhos, mas as varizes em si, a doença venosa, eu brinco com meus pacientes, se você descobrir um exercício que você goste e se mantenha nele por longo tempo, é muito melhor do que eu te privar de fazer, né, o que você se adaptou. Então, qualquer exercício físico é válido e saudável para as varizes. Nesse caso, nos casos que a gente comentou das implicações, esses pacientes, eu imagino os que não estão numa fase aguda, eles também podem fazer? Eles podem fazer, devem fazer. O paciente de úlcera crônica, né, como a gente comentou, sim, o paciente com tromboflebite, todos esses pacientes, eles vão ter talvez uma baixa tolerância ao exercício por dor, mas não é recomendado, por exemplo, repouso. Na realidade, não. Na realidade, a compressão associada ao exercício, à caminhada, é o que faz a úlcera cicatrizar. Nós mulheres nos sentimos muito incomodadas com as varizes. Qual é o melhor tratamento para as varizes e para os vasinhos? Em relação às varizes, a gente tem o tratamento cirúrgico, que seria a retirada cirúrgica das varizes, seja de uma safena, seja daquelas veias varicosas. A gente tem também a opção da radiofrequência ou endolaser, que é o método hoje o padrão mundial, porque é menos invasivo, o paciente volta para as atividades dele mais rápido, menos doloroso e constitui no quê? É uma fibra, um catéter, que por calor ela queima o vaso e esse vaso vai obstruir e vai parar de funcionar. Então ela não retira a veia como a cirurgia, ela faz uma ablação térmica. E aí ele vai deixar de irrigar também aqueles pequenos vasinhos, exatamente, talvez daquela região. Esse é o objetivo. Sim. E tem também a espuma, que ficou muito famosa, né? Ela já existe há muitos anos, mas um pouco mais recentemente, né, uns 5 anos, ela ficou mais difundida aqui, principalmente em Minas Gerais. A espuma, ela gera uma esclerose química, ou seja, ela entra dentro do vaso e gera uma lesão e o vaso fecha, é um tratamento químico. Então existe o tratamento cirúrgico, térmico e químico. Esses são os tipos de tratamento para as varizes. Para os vasinhos são o quê? São o estágio 1 da doença venosa. Então não é uma varize, não é uma veia dilatada grande, a gente considera vasinho, né, no popular. Sim. Que são as telangiectasias, é uma veia de 1 a 3 milímetros que está doente, mas é uma veia pequenininha, então é uma parte inicial da doença venosa. O vasinho a gente consegue tratar ele com laser transdérmico, que também é um tratamento por meio de calor, né? A espuma ou a aplicação líquida, que é a escleroterapia líquida, que não é só de glicose, como muita gente acha que é só a glicose que existe. E, além da escleroterapia, a gente tem também a cirurgia para as veias reticulares, que são as veias que são maiores que as telangiectasias e que nutrem aquelas telangiectasias. Doutora, e os vasinhos, eles voltam? É uma novela, né? Os vasinhos voltam. Na verdade, quando eles são bem tratados adequadamente, eles somem.
naquela região, mas como eu tinha dito, né, é uma doença venosa crônica, então a vida toda vão aparecer novos vasinhos em outras regiões da perna e às vezes na mesma região, se naquela região formou-se novas varizes ou se não teve o tratamento adequado. E os vasinhos podem se transformar em varizes ou não? Não tem como. Não, vasinhos são vasinhos, varizes são as veias de maior calibre. Às vezes eles estão na mesma região, mas não quer dizer que foi um gerou o outro. Não seria, no caso dos vasinhos, ele não gerou a variz. Sim, a maioria dos vasinhos vem de uma veia reticular nutridora, mas em alguns casos podem ser só os vasinhos mesmo. E no caso das varizes, elas podem voltar depois da cirurgia? Podem voltar por ser uma doença venosa crônica. A cirurgia ou qualquer outro dos tratamentos, como eu tinha dito, eles tratam aquela doença naquele momento que você está. Daqui a uns 5, 10 anos, eu falo isso muito com meus pacientes, você pode estar em outro nível, outra classificação de doença e você vai poder precisar de outro tipo de tratamento. E essas varizes, elas podem aparecer em outras regiões do corpo ou somente nas pernas? Podem. As varizes, né, as veias mais calibrosas e dilatadas, elas podem aparecer, por exemplo, na região da pelve. Então, são as varizes pélvicas, na região, por exemplo, de bolsa escrotal, que é a varicocele. Outra região também na região retal, né, que seriam as hemorroidas. A hemorroida, por exemplo, é um tipo de varize, mas de veia retal. Né? Então, toda vez que a gente atende um paciente pela primeira vez, a gente tem que perguntar sobre, né, se o paciente já teve alguma crise hemorroidária, se o paciente masculino, por exemplo, às vezes está até com dificuldade para ter filhos, se ele tem história de varicocele. Então, a varize ela pode surgir não só nas pernas, mas anterior às pernas, né? Começar de uma origem abdominal. A gente vai encerrar a primeira parte desse programa e eu gostaria que você deixasse uma dica como que elas podem evitar as varizes. O que eu sempre digo para os meus pacientes não ganhe muito peso, se tiver com sobrepeso, tenta diminuir um pouco. O uso da meia elástica seria mais para alívio mesmo dos sintomas e nunca largue a atividade física, porque realmente é o melhor remédio para garantir que a sua circulação esteja adequada. No caso da gestante também seriam esses mesmos cuidados? Os mesmos cuidados. A gestante, às vezes a gente não consegue controlar tanto, porque ela tem uma tendência genética e ela vai ganhar peso mesmo, né? Até inadequado se ela não ganhasse o peso. Mas essa questão da atividade física, dela não ganhar um peso muito excessivo, vai contribuir também para ela não ter tantas varizes. Bom, o programa com a primeira parte dessa entrevista vai ficando por aqui. Na próxima semana voltaremos a conversar sobre varizes com a doutora Marina. Obrigada pela sua presença e a gente vai continuar. Joia. E para você que nos assiste, obrigada pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados, inclusive com a doutora Marina. Envie para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão que o próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Espero pela sua companhia na próxima semana. A gente se vê lá. A Clínica Vioto chegou a Belo Horizonte. Há mais de 13 anos no mercado, o Dr. Vioto, especializado em tratamentos estéticos odontológicos, é referência nacional e internacional. Ele conta com uma equipe multidisciplinar altamente especializada para atender com qualidade em várias áreas da odontologia. Uma das especialidades da Clínica Vioto são as lentes de contato dental, que se tornaram uma solução para quem deseja dentes mais bonitos com aparência natural em pouquíssimo tempo. Usando técnica de ponta, a Clínica Vioto utiliza lentes de contato de porcelana que são resistentes, duradouras e parecidas com o dente humano. Com tudo isso e profissionais treinados por mais de 3 anos, temos a certeza da excelência e do alto padrão de qualidade. Clínica Vioto BH, pioneira na arte de transformar sorrisos.